E aí, sabe uma coisa curiosa? Um trompete, um trombone no jazz, eles não são só instrumentos, né? São vozes, literalmente. Vozes que contam histórias, que choram, que celebram. Então, bora mergulhar nessa jornada incrível para entender como é que esses pedaços de metal, madeira e cordas, bom, como é que eles aprenderam a falar. Ok, vamos começar com essa frase do trombonista Roswell Rudd. Ele diz que você sopra de um lado e do outro sai um som que perturba o universo. Isso captura perfeitamente o poder bruto de um instrumento de jazz, não é? Mas a grande questão é, como esse poder todo se transformou numa linguagem? Uma linguagem articulada e cheia de alma. É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar. Como foi essa evolução dos metais, das cordas, das teclas no jazz? Como eles saíram de meros produtores de som, com uma função específica, para se tornarem veículos de uma expressão pessoal tão profunda? É, no fundo, uma história sobre libertação musical. Então, nossa história começa aqui, bem no comecinho. Nos primórdios das bandas de jazz, os instrumentos tinham papéis bem definidos, quase mecânicos. Pensa neles como as engrenagens de uma grande máquina rítmica. Olha só que interessante a jornada do trombone. No começo ele era tipo um baixo de sopro, sabe? A função dele era só marcar a harmonia ali no fundo para o trompete e para o clarinete brilharem. Só que aí começaram a aparecer músicos como o Roswell Rudd, que olharam para aquele instrumento e viram um potencial selvagem, imprevisível, quase uma voz humana. E foi assim que o trombone começou a encontrar sua própria voz, essa voz rouca, super expressiva que a gente conhece. E agora a gente avança para um momento que é uma verdadeira virada de chave. É aqui que a expressão individual passa a ser tudo. É quando o gênio de um músico começa a redefinir o que um instrumento pode fazer, transformando ele no protagonista da história. Essa linha do tempo do trompete é simplesmente incrível. A gente começa com aquele som quase de circo do Nick LaRocca, aí passa pela musicalidade mais refinada do estilo de Chicago com o Muggsy Spinner, e então, uau, chega a agilidade e o calor do Clifford Brown no hard bop. E, mais recentemente, a sofisticação do Terence Blanchard, que faz questão de conectar o instrumento às suas raízes africanas. É uma jornada que vai de uma simples declaração a um diálogo profundo. E esta frase do Blanchard resume a filosofia moderna de uma forma brilhante. O instrumento não é mais só uma ferramenta, entende? É uma linha direta com os pensamentos, os sentimentos, a herança cultural do músico. É o espelho da mente, como ele mesmo diz. A história da guitarra é bem parecida. Pensa no Freddie Green, na orquestra do Count Basie. A guitarra dele era a espinha dorsal do ritmo, uma coisa mais sentida do que ouvida. Mas aí vieram os pioneiros, como Lonnie Johnson, e de repente a guitarra pulou para a frente do palco, cantando melodias de uma nota só, se tornando uma das vozes principais da banda. E aí, bom, aí tudo muda. Chega o bebop. E o bebop não foi só um estilinho novo, não. Foi um verdadeiro terremoto musical. Ele simplesmente exigiu um nível de técnica, de domínio do instrumento que ninguém nunca tinha visto. Levou tudo e todos aos seus limites absolutos. O bebop era basicamente uma força da natureza, e ele se apoiava em 3 pilares. O primeiro, claro, velocidade. Andamentos absurdamente rápidos que desafiavam os músicos a tocar mais rápido do que se imaginava ser possível. O segundo pilar, a complexidade. As melodias eram sinuosas, cheias de reviravoltas e navegavam por estruturas harmônicas super densas. Não era para qualquer um. E por fim, a harmonia. Para tocar bebop, era preciso ter um conhecimento profundo de acordes avançados e de mudanças harmônicas muito rápidas. Basicamente, eles reescreveram o livro de regras do jazz. O Clifford Brown é o cara que personificou o ideal do bebop perfeitamente. Ele tinha uma técnica sobre-humana, uma agilidade que fazia o trompete dele parecer um instrumento de sopro de madeira, sabe? Mas ele combinava tudo isso com uma musicalidade e uma alma que eram profundas. Ele criava tensão com lógica, com inteligência, não só berrando notas altas. Bom, depois que o bebop chutou a porta, o livro de regras foi completamente rasgado. O jazz simplesmente explodiu em 2 direções opostas e o resultado foi uma avalanche de sons novos, de vozes instrumentais completamente diferentes. E essa divisão é fascinante. De um lado você tem o free jazz, que resolveu desconstruir todas as regras de harmonia, ritmo, tudo. Do outro, a fusão elétrica, que abraçou a tecnologia, os eletrônicos, o poder do rock e do funk. Um caminho olhou para dentro, para a liberdade total. O outro olhou para fora, para as novas tecnologias. Essa frase do Cecil Taylor, que foi um pioneiro do free jazz, é simplesmente perfeita. Ele não via o piano como um instrumento de harmonia.
Para ele, era um instrumento de movimento, de energia pura. A ideia era se libertar da gravidade musical, digamos assim, para alcançar uma expressão que era totalmente física. A evolução da família do baixo é um espelho perfeito da evolução do jazz. Começou com a tuba, aquela base pesada das bandas de rua de New Orleans. Depois veio o baixo acústico, com mais precisão rítmica, perfeito para os clubes de jazz. E, finalmente, o baixo elétrico, com aquele pulso forte e definido, essencial para as arenas do fusion e do funk. E assim a gente chega na nossa última parte, que é quando o jazz se torna de vez uma linguagem universal. Ele começa a absorver sons, ritmos e instrumentos de todos os cantos do planeta. A conversa, de repente, se tornou global. Músicos como o Kudsi Erguner, por exemplo, trouxeram a flauta ney, turca, com aquele som etéreo que vem de tradições sufi antigas. Isso adicionou uma camada de meditação, de espiritualidade a essa conversa do jazz. Aí a gente tem o Trilok Gurtu, um mestre da tabla indiana. Ele fundiu os ritmos super complexos e pulsantes do instrumento dele com a liberdade da improvisação do jazz. O resultado é um híbrido rítmico poderosíssimo. E que tal o Oud? Músicos como Anwar Brahim usaram esse pilar da música árabe para criar um jazz poético, minimalista, cheio de espaço, de emoção, até de uma certa melancolia. E tem também o Theodosius Spassov, que pegou o kaval, a tradicional flauta de pastor da Bulgária, e deu a ela uma voz completamente revolucionária, misturando o folclore de lá com a sensibilidade do jazz. E tudo isso nos leva a um conceito que define perfeitamente esse espírito. A música do quarto mundo, do trompetista John Hassell. A ideia é unir os sons de alta tecnologia do chamado primeiro mundo com as melodias e os ritmos cheios de vida e magia do terceiro mundo. É uma fusão perfeita do antigo com o futurista para criar algo que nunca existiu antes. E a gente termina com essa provocação. Se os instrumentos de jazz são de verdade vozes que narram a história do nosso mundo, um mundo que não para de mudar, com todas as suas fusões e tensões, o que será que eles vão dizer a seguir? A conversa, felizmente, nunca termina.